de aniversário. Eu queria que a minha mãe desaparecesse. Eu ouvi minha filha falando com as amigas. Eu realizei o desejo dela e desapareci. Mas meses depois, ela me liga, implorando ajuda. O som das risadas flutuava da sala de estar até a cozinha, onde eu terminava de arrumar a travessa de salgadinhos. Eram risadas jovens, despreocupadas, o tipo de som que eu raramente ouvia da minha filha nos últimos tempos, a não ser que estivesse com os amigos. Parei por um instante, com a mão no ar, o som da voz dela se destacando. É sério, gente, ela disse, e o tom era leve, mas as palavras que vieram a seguir foram como facas que atravessaram a parede e se cravaram diretamente no meu coração. Se eu pudesse pedir qualquer coisa de aniversário, qualquer coisa mesmo, seria que a minha mãe desaparecesse. Só por um tempo, sabe? Para eu poder finalmente respirar e viver a minha vida de verdade. Um silêncio chocado pairou por um segundo antes de ser quebrado por risadinhas nervosas dos amigos. Alguém murmurou "Nossa, não fala assim", mas a semente já estava plantada. Larguei a travessa na bancada com um baque surdo, o barulho abafado pelo som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Viver de verdade? E o que ela achava que eu estava tentando proporcionar a ela? Uma vida de mentira? Todos os meus sacrifícios, todas as horas extras que fiz no trabalho para pagar a melhor faculdade de direito, todas as noites que passei claro, revisando os trabalhos dela, cada evento social que recusei para que ela pudesse se concentrar. Tudo aquilo, para ela, era uma prisão. Eu não era uma mãe, era uma carcereira, e a liberdade dela tinha um preço: a minha ausência. Recuei da porta da cozinha, sentindo um frio que não vinha da janela aberta. Sentei-me em um banquinho no canto, a cabeça girando. Eu via a vida dela como um projeto de alta precisão. Cada passo era calculado. Direito não era apenas um curso. Era o caminho mais seguro para um futuro estável. Um futuro onde ela nunca precisaria passar pelas dificuldades que eu passei. As notas máximas não eram um capricho meu. Eram a garantia de que as melhores portas se abririam para ela. Aqueles amigos que ela tanto prezava, eu os via como distrações, como âncoras que a puxavam para a mediocridade das festas e das conversas fúteis, quando ela deveria estar construindo um império. Eu ligava para saber se ela tinha ido à aula. Eu pedia para ver os rascunhos de seus trabalhos. Eu questionava os gastos no cartão de crédito que eu pagava. Para mim, isso era cuidado. Era zelo. Era amor na sua forma mais prática e eficiente. Mas para ela, pelo visto, era controle. Era sufocante. As palavras dela ecoavam na minha mente. Que a minha mãe desaparecesse. Um desejo de aniversário. Um presente. Uma parte de mim queria chorar, gritar, entrar naquela sala e perguntar como ela podia ser tão cruel, tão ingrata. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia, uma parte gélida e estranhamente calma, começou a formular um plano. Ela queria que eu desaparecesse? Ela queria experimentar a vida real, sem a minha interferência? Pois bem, desejo concedido. Ela achava que a vida era fácil, que o dinheiro para o aluguel, para as contas, para a comida e, principalmente, para a caríssima mensalidade da faculdade simplesmente brotava na conta bancária todo mês. Ela não tinha ideia do que era o mundo lá fora. Um mundo que não se importava com os sentimentos dela ou se ela estava respirando. Um mundo que cobra, e cobra caro, por cada erro. Ela queria uma lição? Eu lhe daria a maior de todas. Naquela noite, não levei os salgadinhos. Deixei que a festa dela continuasse sem a minha presença incômoda. Fui para o meu quarto e pela primeira vez em anos foquei em mim. Abri meu extrato bancário. Olhei para as minhas economias, juntadas com tanto esforço, o dinheiro que eu guardava para a minha aposentadoria ou para uma emergência. Aquela era uma emergência. A minha emergência. Passei a noite em claro, planejando cada passo. Na manhã seguinte, levantei antes do sol. Ela ainda dormia.
provavelmente de ressaca da sua comemoração. Fui ao computador e fiz uma transferência para a conta dela. O valor exato das 6 mensalidades restantes daquele semestre. Nenhum centavo a mais. Peguei uma mala pequena, a mesma que não usava há anos, e coloquei algumas roupas, meus documentos e o livro que eu sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Olhei para o apartamento que eu mantinha impecavelmente limpo, para os móveis que escolhi com tanto carinho. Olhei para a porta do quarto dela, fechada. Não senti vontade de chorar. Senti uma determinação fria, uma clareza que me assustou. Eu a amava mais do que tudo no mundo, mas talvez o meu amor estivesse aleijando-a, transformando-a em uma criança, mimada em um corpo de mulher. Em cima da mesa da cozinha, deixei um bilhete. Nele, escrevi apenas 5 palavras. Aproveite sua liberdade. Fui até a garagem, entrei no meu carro e dirigi sem olhar para trás. Dirigi por horas em direção à serra, um lugar que eu só conhecia por fotos. Encontrei um pequeno chalé, para alugar, simples, com uma varanda que dava para as montanhas. Paguei 3 meses adiantado com meu dinheiro. Comprei um celular novo, um número novo. O antigo eu desliguei e nunca mais ligaria. Naquela primeira noite no chalé, sentei-me, na varanda com uma xícara de chá, o silêncio da serra me envolvendo como um cobertor. Não havia provas para revisar, nem horários para controlar. Havia apenas eu, o céu estrelado e o som do vento nas árvores. Pela primeira vez em 20 anos, eu não era a mãe da futura advogada. Eu era apenas eu. E enquanto minha filha acordava, para o primeiro dia de sua tão sonhada liberdade, eu estava começando a descobrir a minha. A lição estava apenas começando. Para nós duas. Imaginei os primeiros dias dela, a euforia, o alívio. Acordar sem meu despertador tocando no quarto ao lado, sem minha voz perguntando se ela já havia tomado café da manhã e revisado a matéria do dia. O bilhete na mesa deve ter sido uma surpresa, mas a conta bancária recheada com o dinheiro das mensalidades deve ter apagado qualquer preocupação. Para ela, não era um teste. Era um prêmio, a liberdade que ela tanto pediu, servida em uma bandeja de prata. Nos primeiros dias, eu ainda tinha o reflexo de pegar o celular para ligar, para mandar uma mensagem. Mas eu me continha. A disciplina que eu tentei impor a ela por anos, agora, eu a aplicava a mim mesma. Eu estava aprendendo a viver em silêncio, a apreciar a minha própria companhia. Comecei a fazer caminhadas pelas manhãs, a ler na varanda, a cozinhar sem pressa, apenas para mim. E enquanto eu redescobria a paz, eu sabia com uma certeza amarga que ela estava se afogando no caos. Ela deve ter começado aos poucos. Faltara uma aula na segunda-feira para curar a ressaca do fim de semana. Usar uma pequena parte do dinheiro da faculdade para comprar aquele vestido que ela tanto queria. Coisas que antes renderiam um sermão de 1 hora. Agora havia apenas o silêncio. E o silêncio, para quem não está acostumado, pode ser perigosamente permissivo. A liberdade dela tinha a trilha sonora das festas do campus. Ela, que antes só saía com hora para voltar, agora era a última a ir embora. As amizades, antes selecionadas a dedo por mim, agora se multiplicavam. Eram amigos de copo, de risada fácil, que a adoravam enquanto ela podia pagar a próxima, rodada. Aquele dinheiro na conta dela queimava. Era o passaporte para a popularidade, para a vida social vibrante que ela via nos filmes e achava que eu a estava roubando. Uma viagem curta com a turma para a praia no fim de semana. Ingressos para um show caro. Jantares em restaurantes da moda. Cada sim que ela dizia para os amigos era um não, para suas responsabilidades. Os livros de direito, grossos e intimidadores, começaram a acumular poeira na estante. As aulas se tornaram opcionais. Por que passar horas em uma biblioteca abafada quando se podia estar vivendo de verdade? Era isso que ela queria, não era? Viver de verdade. Enquanto isso, o apartamento, meu antigo santuário de ordem e limpeza, começava a se transformar. Eu podia quase ver a cena. Louça suja se acumulando na pia, roupas espalhadas pelo chão, embalagens de comida sobre a mesa. De centro, as contas,
que eu sempre paguei com antecedência, agora deviam estar esquecidas em alguma gaveta. A poeira se acumulava nos cantos, um reflexo físico do caos que se instalava na vida dela. Ela não sabia nem por onde começar. Manter uma casa não era mágico, exigia tempo, esforço e uma disciplina que ela nunca precisou ter. O primeiro baque, imagino, veio com as provas parciais. Ela deve ter entrado na sala de aula confiante, achando que seu cérebro brilhante, que eu sempre elogiei, daria conta do recado. Mas direito não é um curso que se aprende por osmose. Exige leitura, dedicação, horas de estudo que ela havia trocado por horas de festa. As questões na prova devem ter parecido grego, o branco na mente, o suor frio, a certeza do desastre. As notas chegaram, vermelhas e humilhantes. Um D, um F, números que ela nunca tinha visto na vida. O risco acadêmico, antes uma ameaça distante que eu usava para motivá-la, agora era uma possibilidade real, concreta. O pânico deve ter começado a se instalar, uma fissura fina na sua fachada de liberdade e diversão. E os amigos? Aqueles que a aplaudiam nas festas? Eles começaram a se afastar. A garota divertida e generosa estava se tornando estressada e reclamona. O dinheiro, que antes fluía com tanta facilidade, começou a ficar curto. Ela já não podia bancar todos os programas. As conversas, antes leves, agora eram interrompidas por desabafos dela sobre professores injustos e matérias impossíveis. Ninguém quer ter por perto alguém que é um lembrete constante de que a vida real tem consequências. A popularidade dela era tão superficial quanto a espuma do chope que eles bebiam. Quando a fonte secou, eles simplesmente procuraram outro lugar para matar a sede. Eu, na minha serra, sentia tudo isso sem precisar de notícias. Eu a conhecia. Conhecia sua arrogância, sua crença de que tudo sempre se resolveria no final, porque eu sempre estava lá para resolver. Mas eu não estava mais. Cada decisão errada era um tijolo que ela mesma colocava no muro que a cercava. A liberdade que ela tanto almejava estava se revelando uma cela, e a única carcereira, agora, era ela mesma. O dinheiro das mensalidades, que deveria garantir seu futuro, foi gasto em memórias vazias e ressacas. E o semestre ainda não tinha acabado. O fundo do poço estava se aproximando, e pela primeira vez na vida, não haveria ninguém lá embaixo para amortecer a queda dela. No meu chalé, os dias passavam com uma tranquilidade que eu nunca havia conhecido. Aprendi a identificar os pássaros pelo canto e a prever a chuva pelo cheiro da terra. Mas, mesmo a centenas de quilômetros de distância, eu sabia que a tempestade na vida da minha filha estava apenas começando. A liberdade ilusória, com suas festas e risadas, inevitavelmente daria lugar à dura realidade, e a conta estava chegando. O primeiro trovão deve ter soado na forma de um envelope oficial da universidade. Não era um e-mail que ela pudesse ignorar, ou uma mensagem que pudesse apagar. Era uma carta, com o brasão da instituição, um documento frio e impessoal. Dentro, palavras que eu me esforcei a vida inteira para que ela nunca lesse. Observação acadêmica. Significava que suas notas desastrosas não passaram despercebidas. Significava que ela estava na corda bamba, a um passo de perder a vaga, que batalhamos tanto para conseguir. Aquilo não era mais um drama pessoal. Era um registro oficial de seu fracasso. O pânico, que antes era uma pequena fissura, deve ter se tornado uma rachadura profunda. Mas o pior ainda estava por vir. Logo depois da notificação acadêmica, veio a financeira. O prazo para a matrícula do próximo semestre chegou, e com ele, o boleto da primeira mensalidade. Um boleto que ela não tinha como pagar. O dinheiro que eu havia transferido, o dinheiro que deveria cobrir o semestre atual e garantir a rematrícula, tinha se transformado em roupas que ela mal usava, em fotos de viagens esquecidas no celular e em lembranças de noites que ela mal conseguia recordar. Ela deve ter tentado acessar o portal do aluno, talvez para se inscrever nas matérias na esperança de que um milagre acontecesse. Mas em vez do acesso, encontrou uma tela vermelha. Um aviso de bloqueio. Matrícula suspensa por inadimplência. A porta para o seu futuro
A mesma porta que eu passei a vida inteira abrindo para ela estava agora trancada. E a chave havia sido gasta em futilidades. Foi nesse momento que o desespero de verdade deve ter batido. A realidade de que não havia uma solução mágica, de que eu não apareceria para resolver tudo, finalmente a atingiu. A ideia de arrumar um emprego deve ter surgido como a única saída. Ela que nunca precisou trabalhar um dia na vida, que mal sabia fazer um currículo. Imagino-a sentada em frente ao computador, digitando suas qualificações. Estudante de Direito. E o que mais? As notas, que antes eram seu maior orgulho, agora eram sua maior vergonha. Nenhuma experiência de trabalho, nenhuma atividade extracurricular relevante. Apenas um histórico recente de fracasso acadêmico. Ela deve ter enviado dezenas de currículos para escritórios de advocacia, para lojas, para lanchonetes. As respostas, quando vinham, eram negativas. Ninguém queria uma estudante com notas em queda e sem experiência. O mundo do trabalho, que ela achava que a receberia de braços abertos, mostrou-lhe sua face mais dura. Ela não era especial, era apenas mais uma, e uma despreparada. Com o dinheiro acabando até para as coisas básicas, como comida e transporte, ela recorreu ao último recurso que tinha, a família. Ligou para os tios, para os primos, para a minha irmã. Eu podia quase ouvir as conversas. A voz dela, no início confiante, depois vacilante e por fim chorosa. As desculpas do outro lado da linha. Ah, querida, se você tivesse me falado antes. As coisas estão tão apertadas por aqui. Você precisa aprender a ser responsável. Sua mãe sempre te mimou demais. Ninguém a ajudou. Eles tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. E no fundo, talvez todos concordassem que estava na hora de ela crescer. O suporte incondicional que ela sempre teve, a rede de segurança que era na verdade apenas eu, havia desaparecido. Ela estava completamente sozinha. A estocada final veio do proprietário do apartamento. A carta de despejo, 3 meses de aluguel e condomínio atrasados. O lugar que ela chamava de lar estava prestes a ser tirado dela. Em questão de meses, ela havia perdido tudo. O rumo na faculdade, o dinheiro, os amigos, o respeito próprio e agora, o teto sobre sua cabeça. Imagina o cenário. Ela sentada no chão do apartamento bagunçado, a carta de despejo em uma mão, a notificação da faculdade na outra, as contas acumuladas espalhadas ao redor. O silêncio da casa devia ser ensurdecedor. Foi nesse caos, nesse fundo de poço, remexendo em uma gaveta de documentos antigos em busca de algo, qualquer coisa, que ela finalmente encontrou. Era um envelope que eu havia deixado na pasta do seguro de vida dela. Um lugar que eu sabia que ela nunca olharia, a não ser em uma emergência extrema. Dentro, não havia dinheiro. Havia apenas um pedaço de papel. Nele, escrito com a minha caligrafia, um número de telefone e 2 palavras. Para emergências. Aquele era o meu novo número, a última ponte. E ela estava prestes a cruzá-la, não como a filha arrogante que desejava a minha ausência, mas como uma náufraga se agarrando ao último destroço. O telefone tocou em uma tarde chuvosa. Eu estava na varanda, lendo, com uma manta sobre as pernas e o cheiro de terra molhada no ar. O número era desconhecido, mas eu sabia exatamente quem era. Atendi no segundo toque, sem dizer alô, e apenas esperei. Do outro lado da linha, o som de uma respiração ofegante, seguido por um soluço que parecia rasgar sua garganta. Mãe? A voz dela saiu embargada, quase irreconhecível. Mãe, sou eu. Por favor, me ajuda. As palavras saíram atropeladas, em meio a um choro desesperado. Ela contou tudo, a torrente de desastres que havia se tornado sua vida. As notas, a observação acadêmica, o dinheiro gasto, a matrícula bloqueada, a carta de despejo. Cada palavra era um pedido de socorro, uma súplica para que a antiga eu, a mãe resolvia tudo, voltasse e limpasse a bagunça. Você precisa voltar, mãe. Ela implorou. Você pode usar seu dinheiro, pode ligar para a reitoria.
Você conhece pessoas. A gente consegue consertar isso. Por favor, conserta a minha vida. Eu ouvi tudo em silêncio, deixando-a esvaziar todo o seu pânico e desespero. O meu coração doía por ela, uma dor genuína ao ouvir o sofrimento da minha filha. Mas pela primeira vez, a dor não se transformou em um impulso de correr e resolver. A antiga eu teria largado tudo, dirigido noite adentro e assinado qualquer cheque para apagar os erros dela. Mas a mulher que segurava o telefone agora era diferente. A paz que eu encontrei naqueles meses na serra havia me dado uma nova força, uma nova perspectiva. Quando ela finalmente parou, esperando minha resposta, minha promessa de salvação, eu respirei fundo e disse, com uma calma que eu sei que a chocou: Querida, a sua vida não está quebrada. Houve um silêncio confuso, do outro lado. O quê? Mãe, você não ouviu? Eu vou ser expulsa. Vou ser despejada. Está tudo acabado. Não, eu continuei no mesmo tom sereno. Não está acabado e não está quebrado. O que você está vivendo agora é o resultado direto das suas escolhas. É a vida real que você tanto queria conhecer. É isso. Não é bonita e fácil como nas festas, é? Ela ficou muda. Acho que esperava gritos, acusações, eu te avisei. Mas não recebeu nada disso. Apenas a verdade, fria e simples. Eu não vou voltar para consertar as coisas, eu disse. E senti, mais do que ouvi, o mundo dela desabar com aquela frase. Eu estou bem aqui. Encontrei um lugar tranquilo. Acordo com o som dos pássaros e não com a preocupação se você foi ou não para a aula. A minha felicidade, filha, eu descobri que não depende mais de controlar a sua vida. E eu não vou abrir mão disso. Então, você vai me abandonar? Ela sussurrou, a voz fraca. Eu nunca faria isso, respondi. Mas o meu papel mudou. Eu não serei mais a sua gerente de crises. Se você quiser, posso ser sua orientadora. Mas o trabalho pesado desta vez é todo seu. Ela não tinha outra opção. Desesperada, concordou. E assim, nosso novo relacionamento começou. Naquela mesma ligação, dei as primeiras instruções. A primeira coisa que você vai fazer amanhã, eu disse, com a voz firme de quem dá uma ordem, mas com o tom de quem oferece um mapa, é ir pessoalmente ao departamento financeiro da faculdade. Você vai explicar a situação, com humildade, e pedir um plano de pagamento. Vai negociar. Vai mostrar que quer resolver. Depois, continuei, você vai procurar o coordenador do seu curso. Vai mostrar as notas, vai admitir seus erros e vai perguntar o que precisa fazer para sair da observação acadêmica. Peça uma chance. E enquanto faz isso, vai procurar um emprego. Qualquer um. Lanchonete, supermercado, telemarketing. Não importa. Você precisa de uma fonte de renda, por menor que seja, e precisa aprender o valor do dinheiro que gastou. Mas, mãe, eu não vou conseguir, ela choramingou. Vai, eu afirmei, porque você não tem outra escolha, e porque eu vou te orientar. Pode me ligar todos os dias, no fim do dia, para me dizer o que fez e planejarmos o passo seguinte. Eu não vou te dar dinheiro, mas vou te dar o conhecimento que você sempre desprezou. E foi o que aconteceu. A superação dela foi lenta, dolorosa e nada glamurosa. Ela teve que engolir o orgulho para negociar com a faculdade. Conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria, acordando às 5 da manhã. Aprendeu a viver com um orçamento apertado, a cozinhar o básico para não passar fome. Teve que pedir ajuda a um colega de classe para pegar as matérias, perdidas e estudar em dobro. A minha chamada vingança não foi vê-la sofrer. Foi vê-la finalmente me respeitar. Nossas ligações diárias não eram sobre fofocas ou reclamações. Eram estratégicas. Ela me pedia conselhos sobre como falar com o chefe, como organizar o tempo de estudo, como negociar uma conta atrasada. Eu me tornei sua mentora à distância. Todo aquele controle que ela odiava se transformou em sabedoria que ela buscava desesperadamente. Meses se passaram. Ela conseguiu um acordo com a faculdade.
Estava pagando as parcelas com o salário suado do café. Suas notas começaram a subir lentamente. Ela não tinha mais dezenas de amigos, mas fez 1 ou 2 amizades verdadeiras, baseadas em apoio mútuo na biblioteca e não em rodadas de bebida. A liberdade que ela tanto queria não era a ausência de regras, mas a capacidade de criar as suas próprias e arcar com elas. E a minha não era fugir dela, mas deixá-la encontrar o próprio caminho, mesmo que fosse o mais difícil. Eu não voltei para a cidade. Continuei no meu chalé. Nosso relacionamento, antes uma relação de poder e conflito, se transformou em algo novo, algo baseado em respeito. Ela finalmente entendeu o valor de tudo o que eu fiz por ela. Não porque eu disse, mas porque ela teve que fazer por si mesma. E essa, para mim, foi a lição mais valiosa e a vitória mais doce que eu poderia imaginar.